Glória a Deus, queridos irmãos. Hoje é o 19º dia do nosso jejum, 21 dias na presença do Senhor. O tema da mensagem de hoje é Seja fiel no pouco. Vamos ler a palavra de Deus em Lucas 16, do 10 ao 2. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Prosperidade é mais do que dinheiro, é mais do que acumular bens. A prosperidade verdadeira atinge todas as áreas do seu ser. A primeira prosperidade é do espírito. Se você não é salvo, você ainda é o mais miserável dos homens. Por isso a Bíblia diz que hoje te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Quando somos salvos, desfrutamos de paz com Deus e essa é a base da prosperidade. Mas também precisamos ser prósperos em nossa alma. Muitos vivem em depressão, angústia, feridas na alma e todo tipo de aflição no coração. Não sabem coisa alguma da riqueza da palavra de Deus e nunca tiveram revelação do amor de Deus. Tais pessoas não são prósperas. Também faz parte da prosperidade da nossa alma ter uma família estruturada, esposa feliz e filhos crescendo no temor do Senhor. Muitos ganham dinheiro ao custo de perder a família. São um sucesso em público, mas um fracasso em particular. E por fim, precisamos de prosperidade em nosso corpo. Quando estamos doentes, o corpo se torna um lugar mal assombrado. Não sentimos prazer em coisa alguma. Não importa quanto dinheiro tenhamos acumulado, sem saúde, a prosperidade financeira não faz sentido. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Nesse texto de Lucas, o Senhor nos ensina como escolher colaboradores e até cônjuges. O caráter é o segredo. Como podemos saber se alguém tem um bom caráter de acordo com as Escrituras? Não podemos avaliar simplesmente pelo charme, pela eloquência ou pela personalidade atraente. O Senhor disse, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. O Senhor nos mostra que a fidelidade em coisas pequenas é o sinal. Mas o que seriam as coisas pequenas? O Senhor explica que as coisas pequenas são as riquezas de origem injusta e as coisas grandes são aquelas riquezas que são verdadeiras. O dinheiro é sempre de origem injusta, mas nós o santificamos quando damos o dízimo. Os 10% santificam o todo. Esse é o princípio do dízimo. A verdadeira riqueza certamente se refere à unção e à sabedoria. O pensamento comum é que se formos fiéis nas coisas espirituais, o Senhor nos dará prosperidade financeira. Mas o Senhor afirma justamente o contrário. Se formos fiéis com o dinheiro que temos, Ele nos dará a verdadeira riqueza. Você pode confiar na palavra de Deus, porque Ele é um Deus bondoso. Ele não poupou o próprio Filho, mas o entregou por nós. Ele não enviou um anjo para morrer por nós. Sua palavra é para nossa bênção e não para nossa destruição. O Senhor não disse, se você me servir bem, eu lhe confiarei dinheiro. Mas Ele disse, se você for confiável ao lidar com dinheiro, eu lhe confiarei a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza é a sabedoria de Deus, a unção do Espírito. Em 2 Crônicas 1, a Bíblia diz que Salomão sucedeu seu pai Davi. A essa altura, ele tinha em torno de 20 anos, era muito jovem. Então, no verso 5, lemos que Salomão foi até o tabernáculo e ofereceu 1000 sacrifícios diante do Senhor. Uma pessoa que pecava trazia um novilho ou um cordeiro, mas aqui Salomão ofereceu 1000. Ele certamente estava oferecendo pelos outros também. Isso é generosidade. Naquela mesma noite, Deus apareceu em sonho a Salomão e lhe disse, pede-me o que queres que eu te dê. Quando enfrentam problemas, muitos pensam em pedir dinheiro, mas não existe realmente problema financeiro, existe problema de sabedoria. Uma gota de sabedoria de Deus pode resolver qualquer problema.
A verdadeira riqueza é a sabedoria de Deus. É disso que necessitamos. Salomão recebeu a sabedoria depois de oferecer uma fazenda inteira de bois. Ele foi fiel nas riquezas injustas e Deus lhe deu a verdadeira riqueza. Quem de nós teria disposição de oferecer um rebanho de 1000 cabeças de boi quando o Senhor requer apenas uma? Isso foi generosidade. O mesmo aconteceu com Abraão. Em Gênesis 15:1, o Senhor apareceu a ele e lhe disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Quando falamos de galardão ou recompensa, pensamos que uma obra foi feita, mas o que Abraão havia feito? Alguns versículos antes, vemos que Abraão deu o dízimo de tudo o que possuía a Melquisedeque. Se somos fiéis no uso do dinheiro, o Senhor nos confiará a verdadeira riqueza. Essa é a razão por que em nossa igreja só levantamos como líderes de célula e discipuladores aqueles que são fiéis no dízimo. Se uma pessoa não é fiel no uso do dinheiro, o Senhor não vai confiar a ela a verdadeira riqueza da multiplicação da célula. Uma pessoa assim não é confiável. Como podemos colocar pessoas de coração mesquinho para serem pastores e líderes de irmãos de coração grande e aberto? Pessoas de coração pequeno são como ovelhas, não podem liderar grupos de leões. O coração que se abre em generosidade é o mesmo que vai receber a sabedoria. Não discuta com a palavra de Deus. Esses não são conceitos humanos, mas divinos. Quando ele fala, nós obedecemos. Certa vez, um grande navio de guerra avistou à sua frente uma pequena luz. Ela estava bem no caminho do navio. Então, o capitão falou pelo alto-falante: Aqui é o capitão fulano de tal. Retire sua embarcação do caminho. Mas a luzinha continuava lá. Então ele falou pela segunda vez: Esse é o último aviso. Remova sua embarcação do caminho para que não haja uma colisão. Em seguida, uma vozinha veio como resposta: Aqui é o encarregado João. Remova seu navio de guerra desse caminho. Aqui é o farol. Seja fiel na aplicação do alheio. José ilustra o ponto de sermos fiéis na aplicação do alheio. Como o Senhor mencionou no verso 12, o Egito tornou-se a nação mais rica por causa de José. Faraó se enriqueceu por causa de José. Há cristãos que têm uma atitude muito ruim quando trabalham para um patrão incrédulo. A atitude deles é: por que preciso trabalhar duro para um ímpio? O seu trabalho é fazer a companhia prosperar e abençoar o seu empregador também. Se você for fiel com o alheio, Deus lhe dará o seu próprio, mas acompanhado com a sabedoria, que é a verdadeira riqueza. Não é porque você é pastor ou parte da igreja que Deus vai prosperá-lo automaticamente. Você é abençoado, mas precisa cooperar com ele seguindo os princípios da palavra de Deus. Sempre que lhe aparecer uma oportunidade de ofertar, é porque Deus quer abrir para você uma porta de colheita. Toda colheita começa com uma semente. Nunca menospreze o poder de uma semente. Deus prometeu multiplicar a sua semente semeada, mas não a semente no banco ou a semente no seu bolso. Quando o povo não tinha mais o que trazer para comprar pão, José lhes deu sementes. Eram sementes para serem semeadas em tempos de seca, mas eles não voltaram mais porque aprenderam como prosperar. Você também prospera quando recebe a semente para semear. José certamente deve ter aprendido isso com seu avô Isaque, que semeou no tempo da seca e colheu 100 vezes mais. Tempo de crise é tempo de semear. Dê com alegria. 2 Crônicas 9, 6-8 diz: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, 2 Coríntios 9, 6-8. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra.
No versículo 6, Paulo diz que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Equivocadamente, alguns ensinam que semear pouco é dar pouco dinheiro e semear com fartura é dar grandes valores. Na verdade, esse texto fala de atitude e não do valor da oferta. No verso 7, Paulo continua dizendo que cada um deve contribuir segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Não basta apenas dar, é preciso dar com alegria. Há pessoas que encontram prazer em ofertar. É possível dar sem amor, mas é impossível amar sem dar. Se você ama, você ofertará em algum momento. Alguns ofertam porque estão fazendo uma troca com Deus, porque são pressionados pelo pastor ou pela necessidade da igreja. Mas Deus olha o nosso coração. A palavra alegria no grego é mais do que alegria, é ser hilariante, ter uma alegria contagiante. Deus ama quando somos alegres e felizes, porque isso lembra da alegria dele em nos abençoar. Deus tem prazer em dar. Me lembro quando fui a Angola ministrar no nosso seminário pastoral, fiquei ali 1 mês ministrando aulas. O que mais me marcou foi a alegria dos irmãos ali no momento da oferta. Eles iam dançando, festejando, com sorrisos, até o gasofilaço levando as suas ofertas. Isso me marcou profundamente. Lucas 12:32 diz: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Deus nunca nos dá algo com tristeza ou por necessidade. Ele dá com alegria. O Senhor tem prazer em nossa prosperidade. Salmos 35, verso 27 diz: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Deus é poderoso para fazer toda a graça abundar sobre você, para que você, tendo toda a suficiência, possa abundar em toda boa obra. É maravilhoso que a graça possa abundar sobre nós. O alvo é que você tenha toda a suficiência em todas as áreas da sua vida. Onde colocarmos a nossa mão, vai prosperar. A vontade de Deus é que sejamos abençoados em tudo o que fizermos. Existe um mito grego do rei Midas. Segundo a história, ele pediu um dom para que tudo o que ele tocasse se tornasse ouro. De manhã, ele ficou muito alegre porque tocou em tudo ao seu redor e tudo se transformou em ouro. Então ele beijou sua esposa, que se tornou ouro sólido. Sua pequena filha pulou no seu colo e também se tornou ouro. Assim, ele chorou em desespero para que o dom fosse removido. O mito de Midas é algo do maligno, mas a verdade é que a promessa de Deus é que onde colocarmos a nossa mão vai prosperar. Deuteronômio 28:8 diz: o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Se você toca no doente, ele é curado. Se você toca naquele que está sofrendo financeiramente, ele recebe o livramento. Você toca naquele que está confuso, ele ganha clareza na mente. Hoje, já toquei em muitas coisas e pessoas. Toquei em minha esposa e minhas filhas e foram abençoadas. Toquei no meu carro e ele foi abençoado. Deuteronômio 14, 28 e 29 diz: ao fim de cada 3 anos tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano e os colherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. A vontade de Deus é abençoar todas as obras de nossas mãos. Nesse texto, o levita aponta para aqueles que estão no ministério com dedicação exclusiva. O estrangeiro é aquele que ainda não conhece o Senhor. Precisamos ter encargo para abençoar a todos eles. Uma coisa que tenho aprendido no decorrer dos anos é que Deus abençoa o generoso. Hoje, decidimos como igreja fazer o maior trabalho social da cidade. Já estamos cuidando de 400 crianças e mais 30 no orfanato. Tudo isso só pode ser feito com generosidade.
Quando Deus deu sabedoria a Salomão, a palavra de Deus diz que ele também recebeu um coração generoso. Sabedoria sem generosidade se torna manipulativa, mas generosidade sem sabedoria nos faz ser manipulados pelos outros. Cuidado com o coração maligno. Deuteronômio 15, 7 ao 8 diz: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas cidades, na tua terra, que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre, antes lhe abrirás de todo a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. No verso 10 também diz: livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração, quando lhe o deres, pois por isso te abençoará o Senhor, teu Deus, em toda a tua obra e em tudo o que empreenderes. O Senhor diz que é possível dar e mesmo assim dar com um coração maligno. O que é um coração maligno? É o coração que dá, mas o faz sem alegria. Deus ama quem dá com alegria, mas o que significa que Deus ama? Você sabe que Deus ama a todos, mas a Bíblia diz que Ele ama a quem dá com alegria. Suponha que um pai tenha 3 filhos. Ele ama todos igualmente. Mas o mais novo chega e lhe diz: eu sou tão orgulhoso de ser seu filho. Eu amo você, papai. Ele então dá um beijo no pai e corre para brincar. Naquele momento, o coração do pai é tocado e ele sente um amor especial por aquele filho. Quando você dá com alegria, você ganha esse amor especial. Há muitos anos, uma pessoa abriu seu notebook e me mostrou o registro de cada oferta que ela dava. Ela anotava porque cria que receberia 100 vezes mais e que queria saber quando a bênção viesse. Aquilo deixou o meu coração desconfortável. Não dava para ver onde estava a alegria em ofertar. Era só um investimento. A alegria de ofertar e ver as lágrimas de gratidão nos olhos das pessoas vale a oferta. Deus vai abençoá-lo, mas mesmo que não fosse abençoado, aquela sensação já vale como recompensa. Deus não vai recompensá-lo porque você quer a recompensa, mas porque você deu com alegria. Esta é a maneira como quebramos o espírito de pobreza, dando com alegria. Em João 21, o Senhor Jesus apareceu aos discípulos no mar da Galileia depois de ressuscitado. Era bem cedo de manhã e eles estavam no barco pescando quando o Senhor da praia pergunta se eles tinham algum peixe. Eles responderam que haviam pescado a noite inteira, mas não tinham pegado nada. Então, o Senhor manda que lancem as redes do lado direito e pegaram tantos peixes que nem podiam arrastá-los. Eles puxaram os peixes para a praia, mas o Senhor já havia feito a comida para eles. O Senhor então disse: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. O Senhor lhes deu o peixe, mas disse que eles é que haviam apanhado. Alguns dias antes, em Lucas 24, 36 ao 43, o Senhor apareceu aos discípulos, mas eles ficaram com medo, pensando que era um fantasma. O Senhor pergunta se eles tinham alguma comida. Então, lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. O Senhor não precisa comer depois de ressurreto, mas ele fez isso para que os discípulos pudessem semear os peixes que colheriam dias depois no mar da Galileia. Deram um pedaço de peixe, mas colheram 153 grandes peixes. Aleluia! Espírito Santo de Deus, nos dê revelação, nos dê entendimento espiritual dessas verdades tão profundas e poderosas. Queremos prosperar da maneira de Deus. Queremos ser prósperos no nosso espírito, nós já somos porque somos salvos. Queremos ser prósperos na nossa alma e queremos também ser prósperos no nosso corpo. E com essa prosperidade, sermos canais de bênçãos para todos aqueles que estão ao nosso derredor. Somos fiéis no pouco e por isso também seremos fiéis no muito. No nome de Jesus.